Olá pessoal, aqui é o professor Patrício e nessa aula nós vamos ensinar como fazer uma modelagem de ontologia no ambiente Visual Paradigm. Então vamos começar bem do início mesmo. Estou aqui então iniciando a aplicação do Visual Paradigm. Inicialmente vocês vão ver que tem a criação de um ambiente de trabalho, que é um workspace. Eu vou simplesmente dar um OK aqui e vou abrir então a ferramenta. A ferramenta Visual Paradigm que permite que você faça modelagem em diversos tipos de notações. A gente está utilizando a versão Community Edition, que é uma versão livre, tá? E, portanto, limitada. Bem, aqui eu estou trabalhando com um modelo já pronto, mas eu vou criar um do zero, tá bom? Então, eu carreguei aqui esse modelo que já estava no meu ambiente de trabalho. Vou criar, então, um novo projeto. Como é que a gente faz? Né? Então, a gente vem aqui nas abas da ferramenta, nós temos aqui em Project, você vai então criar um novo projeto. Então, dentro do seu workspace, você precisa criar um projeto e dentro do seu projeto você pode criar vários diagramas. E esses diagramas, no caso de uma ontologia, eles podem estar interconectados. Essa interconexão é feita através do plugin que a gente instalou, né, na aula passada, que é o plugin de OntoML. Então, vem aqui para o projeto e você vai criar um novo projeto. Eu vou, então, criar um projeto relacionado ao conteúdo dessa disciplina, ministrada para a educação à distância da UFPB, a disciplina de ética, envolvendo ética e políticas públicas de IA. Então, nós temos lá dois possíveis trabalhos. Um deles seria modelar uma ontologia para ecossistemas de IA, ou seja, modelar uma ontologia que descrevesse quem são os atores, responsabilidades e relações de negócio dentro do mundo da IA, do mundo dos negócios da IA. E outro trabalho seria, então, fazer uma ontologia para a classificação de riscos de IA. Né? Então, eu vou começar com esse exemplo do ecossistema de IA, tá certo? Então, eu vou criar aqui o meu projeto com esse nome. Vou colocar aqui, então, projeto ecossistema de IA, ok? Vou criar, então, um projeto em branco. E aí, quando você cria o projeto, note que volta para a tela inicial, né, do Visual Paradigm. O que a gente vai fazer? Note que aqui em cima aparece projeto ecossistema de IA e um asterisco, porque não foi salvo ainda, apenas criei. Então, eu vou salvar esse projeto em algum lugar fácil aqui na minha máquina. Né? Eu vou colocar aqui no meu desktop, ok? EAD, UFPB, então, vou salvar aqui, ok? Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu já criei meu projeto, eu agora vou começar a criar os meus diagramas. Então, eu venho para a aba de diagramas, e aí, então, eu vou criar um novo diagrama dentro desse projeto, ok? Então, novo, e aí, então, aqui você tem vários tipos de diagramas que você pode criar com o Visual Paradigm. Mas você vai criar um modelo ou um diagrama de classe, tá? Que é um diagrama UML. O plugin de OpenML, ele cria, no caso, uma extensão, ou seja, ele amplia, cria uma linguagem baseada em UML, né? Que é a linguagem OntoML. Então, a linguagem OntoML traz um conjunto de estereótipos para as classes e relações que enriquecem o significado em um diagrama UML, especificamente para ontologias. Então, se você não conseguir ver logo no topo, dos seus possíveis diagramas, você pode simplesmente digitar aqui, por exemplo, class, né, diagram, e aí então você vai selecionar esse, que é o que você vai querer criar, então vai dar um next. Você vai escolher então um projeto em branco, né, ele vai te dar algumas opções de projetos ou templates que já foram criados, mas então você vai criar um em branco, next, e aí eu vou dar nome a esse diagrama. O detalhe aqui é que a gente pode criar uma ontologia utilizando vários diagramas, porque uma ontologia mais complexa ela pode ter duas visões, três visões, quatro visões, N visões. Né? Então, para a gente poder trabalhar com a simplicidade, né, de projeto, eu recomendo pelo menos três visões, porque se você fizer só uma visão, a ontologia pode ficar muito difícil de ler e até mesmo para colocar a figura que será gerada da ontologia em um artigo ou numa dissertação, numa tese, num TCC,
né? Então, eu recomendo que você crie vários diagramas que eles vão ser relacionados ou interconectados pelo plugin. Como estamos falando aqui de ecossistemas de IA, então eu vou criar pelo menos 3 visões, tá certo? A primeira visão delas, eu vou chamar então de Actor, visão de ator, tá? Eu vou chamar de visão de ator porque eu vou aqui descrever uma taxonomia dos atores de IA, ou os papéis de negócio de IA. Vou criar também depois uma outra visão, que vai ser chamada de visão de recurso de IA, que a gente vai escrever alguns dos principais recursos. E outra, a gente vai criar também uma visão sobre sistema de IA. E você pode criar outras e outras. Eu vou dar só o pontapé inicial. Como é um trabalho, né, que é seu, né, e do seu grupo, então eu vou somente dar o start e é uma visão minha, né? Então não reflete talvez o trabalho que você vai fazer ou a visão. Detalhe aqui também, nós não estamos entrando no mérito aqui das teorias por trás dessas ontologias que nós vamos criar, porque isso aí faz parte do trabalho teórico da disciplina, né? Então, há artigos científicos que vão dar esse embasamento, incluindo, por exemplo, o framework NIST, né, do National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, que define regras de risco de IA. Tem o próprio projeto de lei de número 2338/2023 do Brasil, que é o projeto de lei da IA do Brasil, né? Tem também o projeto de lei da IA da Europa, que é o EU AI Act, né? Então tem várias literaturas recomendadas na disciplina e que você também pode buscar, né, tanto no canal dessa disciplina quanto também livremente, sobre literaturas que tratam da regulamentação da IA, tá certo? Então eu vou apresentar aqui o que a gente já estudou, né, sobre o assunto. Então o objetivo aqui é demonstrar o uso da ferramenta e não entrar em detalhes teóricos. Para detalhes teóricos você pode consultar o material da disciplina. Então eu vou criar aqui a minha primeira visão. Tá? Então é o seguinte, aqui é o Canva de modelagem do meu diagrama. Eu vou fechar aqui essa aba, né? E está aqui. Nós temos aqui à esquerda, você vai ter a paleta de elementos de UML. Note que tem aqui o que é uma classe, né? A generalização, que é a relação que liga uma classe à outra e cria uma relação de herança. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso assistindo a minha aula sobre OntoML, especificamente os estereótipos de classe, relação de uso, associações, relações n-áreas que a gente usa mais em UML puro, não em OntoML. A gente tem também classes de associação, que em OntoML a gente usa os relatores, né? E temos aqui a noção de dependências, abstrações, colaborações, modelos, serviços, notas explicativas. Isso aqui é muito útil quando você está fazendo um modelo, né? Porque você pode adicionar notas para quem vai modelar com você entender o que você quis dizer. Temos aqui esse pontilhado são âncoras, que você pode ligar um elemento a uma nota. Restrições OCL, relação de containment, que também em OntoML a gente tem as agregações e composições que substituem isso aqui. Aí nós temos outros elementos genéricos, né? Por exemplo, pacote, que mais? Imagens, retângulos, elementos de desenho, né? Que a gente não vai usar muito isso aqui. E aí então, vamos então criar o nosso primeiro modelo. Uma coisa que eu gosto é de utilizar a grade, né, de marcação aqui da tela, porque aqui está branco, né? E aí se você vier aqui na visão, ver aqui na aba View e você clicar aqui em Grid, né? Então você vai ter a ativação desse grid de marcação que ajuda você a fazer um desenho mais simétrico, né? Então agora nós vamos começar a criar nosso primeiro modelo. Detalhe, não é um modelo completo, é só para dar um start, né? Então é o seguinte, eu vou começar a criar um modelo, né? Chamado, essa primeira visão vai ser a visão de ator. Então eu vou colocar aqui algumas classes, eu vou precisar aqui de algumas classes, eu vou precisar de pelo menos umas 6 classes para demonstrar o que eu quero fazer com esse modelo. Então eu vou criando aqui, né? Ele por default, ele vai
criando as classes com um número na frente, mas você vai substituir pelo nome que você quiser dar. Vou ampliar aqui um pouquinho, né, para a gente ter uma visualização melhor. E como o nome da visão é ator de IA, então eu vou começar com esse conceito que é o mais importante, né? Então eu vou chamar aqui ator de IA. O que é um ator de IA? Um ator de IA é alguma empresa ou entidade economicamente independente que atua no mercado de IA, seja como consumidor, distribuidor, enfim, tem vários papéis, né? Então, aqui nós temos um ator de IA. E aí, nós temos, de acordo com a literatura, né, que a gente foi investigando a literatura, nós temos alguns possíveis papéis, tá, que são desempenhados por um ator de IA. Eu vou colocar aqui alguns, você pode encontrar outros, talvez, na literatura, mas existe um conceito chamado de escalador. O que é um escalador, né? Escalador de IA é uma grande empresa, como, por exemplo, essas big techs, como a Google, né, como a Amazon, que tem uma capacidade, né, de ampliar negócios ou de ampliar, fornecer serviços de base ou softwares de base de infraestrutura para desenvolvimento de IA. Tá? E existe também um conceito irmão que é chamado de gigante, né, de IA. O termo é assim mesmo, tá? No inglês seria AI Giant, então eu vou colocar em português assim, gigante de IA. Então você pode também colocar aqui, escalador de IA, tá? Você também tem, nós temos também o criador, né? Ou desenvolvedor, né? Desenvolvedor de IA, colocar aqui, desenvolvedor de IA. Nós temos também, para ajustar aqui o nome, né? Que às vezes quebra um pouquinho, então você pode puxar aqui na lateral. Nós temos também um operador de IA, que seria o quê? Uma empresa ou indivíduo que faz uso, né, da IA, mas não necessariamente como usuário final, né, mas ele vai utilizar uma IA para poder produzir outros serviços, outros recursos. Né? E temos também um usuário, né, ou utilizador da IA. Então, IA. Né? Então, aqui nós temos pelo menos 5 papéis importantes. Né? Então é o seguinte, de acordo com o jargão da literatura e também lá das regras de OpenML, então o que nós temos aqui? Um ator de IA ele representa um tipo, né? E aí é onde entra a questão da modelagem OpenML. Até agora eu estou usando só os elementos de UML, só mesmo os elementos de classe, né? Note que uma classe aqui, como é que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo, né? E depois clico com o botão esquerdo mais uma vez na tela e a classe vai ser criada. Eu vou deletar essa daqui, vou selecionar, vou deletar, apertando o botão delete, né? Vou dar aqui um sim e coloque sim para todos para excluir esse elemento definitivamente do seu modelo, porque senão ele fica guardado lá, né? Na sua árvore do modelo. Vou mostrar isso mais adiante e pode dar erro depois na checagem de sintaxe. Então, eu vou excluir ele totalmente. Olha só, eu tenho aqui um ator de A. Como é que eu faço para atribuir, então, um estereótipo de OpenML a esse conceito? Então, eu vou clicar com o botão direito em cima da classe. E aí, note que as três primeiras opções, né, do menu tem OpenML Stereotypes, que são os estereótipos de OpenML, que a gente estudou nessa disciplina, né? Categoria, mixin, phase mixin, role mixin, collective, kind, mode, quality, quantity, relator, phase, role, subkind, event, historical role mixin, historical role, situation, type, abstract data type, enumeration. Alguns deles, né, não foram explicados no tutorial básico porque fazem parte da teoria geral de OpenML, né, e são descritos em outros artigos separados. Mas sempre que for necessário eu vou explicar eles aqui. Então, assim, inicialmente você pode atribuir basicamente qualquer estereótipo, depende de como você interpreta. Só que aí depois você vai ver que tem também os sugeridos, né? Até agora ele sugere todos. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição de ligação. Eles ainda estão independentes, as classes estão independentes. Então ele não vai dar restrições, né? A gente estudou que há algumas restrições, né? Você não pode conectar os elementos de OpenML de qualquer forma.
E esse menu está aqui para isso, para te orientar sobre o que você pode conectar e o que você não pode conectar. E aqui tem algumas metapropriedades, né, que a gente não utilizou muito aqui nesse curso, mas são propriedades interessantes para você modelar ontologias de mais alto nível. Então, eu vou colocar aqui inicialmente que um ator de A é um tipo. Então, eu venho aqui, posso ir aqui em OntoML Stereotypes e posso diretamente ir no Kind. Kind, então, pronto, já tem aqui um estereótipo para o ator de A. Eu vou dizer que ele é um tipo, né? Então, ele vai representar uma classe de coisas. E o que seriam, então, esses outros aqui embaixo, né? Esses outros conceitos? A gente pode enxergar, então, escalador de A, gigante de A, desenvolvedor de A, operador de A e utilizador de A como sendo papéis que um ator de A pode desempenhar, né? Então, a gente tem um estereótipo específico para isso. Mas antes eu vou dizer o quê? Que eles são filhos, né, desse ator, ou seja, eu vou estender esse tipo ator com esses 5 outros conceitos, né? Qual é o construto que a gente utiliza aqui na paleta? A gente vai para generalização. Então, você vai clicar com o botão esquerdo mesmo na generalização e você vem aqui para a classe mãe e você vai clicar uma vez e puxa para a classe filha e conecta. Aguarde até o conceito ficar destacado, né, com a borda azulada ou roxa, né, para poder soltar o clique, né? E aí você já criou uma generalização aqui. Depois eu vou então uma a uma, né, e vou agora puxar para a gente criar então essa árvore, a nossa primeira taxonomia, né? Lembrando que uma ontologia, ela é antes de tudo o quê? Ela é uma taxonomia ou um conjunto de taxonomias. E essas taxonomias eventualmente se entrelaçam através de relações, né? Então, mas o núcleo da ontologia é uma taxonomia, né? Então, assim, ficou meio desajeitado aqui, mas você pode agora utilizar, inclusive, digamos, do alinhamento que a ferramenta te dá, ó, questão de distanciamento, para criar um modelo mais estético. E aí, então, você pode, digamos, clicar aqui, ó, arrastar, e você pode criar uma árvore um pouco mais, vamos dizer assim, bem diagramada, né? Então, vou criar aqui essa árvore. Então, agora eu estou criando minha primeira taxonomia. Ok? Então é o seguinte, aqui eu já disse o quê? Que esses conceitos são conceitos que herdam desse daqui. O que significa aí, em OntoML essa construção que eu fiz? Significa que um escalador de A é do tipo ator de A, gigante de A é do tipo ator de A, desenvolvedor de A é do tipo ator de A, e assim como também os outros dois, são filhos de ator de A. Então isso é uma relação de herança. Só que agora eu preciso especificar que estereótipos eles vão ter. E aí sim você vai clicar novamente, botão direito em cima de cada um deles. Aí nós temos aqui estereótipos sugeridos. Olha só o que aconteceu. Ele desabilitou algumas opções, ou seja, você não pode criar, como filho de um kind, você não pode criar uma categoria, você não pode criar um mixin, você não pode criar um phase mixin, você não pode criar um row mixin. A única coisa que você pode criar são esses 4 que estão habilitados, ou seja, você pode criar uma fase, um papel, um subtipo ou um historical row, né? Então, como a gente está falando de papéis, e esses papéis são acumulativos, então eu vou modelar como um row, né? Pronto. Ele vai ficar, né, com um tom mais claro, né, do que o conceito pai, né? E aí, então, nós vamos aplicar também para o outro, né? Então, gigante de A, vou colocar aqui também como papel. Você pode ajustar, né, o box aqui, a caixinha, para poder caber o nome. E você também, eu estou fazendo um a um, mas se você quiser aplicar o mesmo estereótipo para todo mundo, então, ó, você clica aqui com o botão esquerdo mesmo, seleciona, né, todo mundo aqui, e aí você, botão direito, vem para cá, estereótipo sugerido. E aí você aplica o row, vai ficar todo mundo com o mesmo estereótipo. Para agilizar um pouquinho mais, depois ajusta, né, as caixinhas, e aí você vai ver que o modelo está começando a aparecer, né? Então, nós criamos uma primeira taxonomia. Então é o seguinte, aqui nós temos um ator de A, mas poderia ser que a gente quisesse criar um conceito ainda mais abstrato do que um tipo. E a gente sabe que existe, né? Tipo, o mixin é uma mistura de vários outros estereótipos. A categoria também são categorias mais abstratas, né? Porque um ator de A, ele também pode ser o quê? Um agente de A, não é? Então eu vou criar aqui uma classe, né, chamada agente de A, né?
Até porque pode existir atores, né? E pode existir também agentes, por exemplo, de software, né? E eu não chamaria, por exemplo, um software de um ator de IA, eu chamaria um agente de IA, porque é outro tipo de aplicação. Não são seres humanos, não são empresas, né? Então, eu poderia ter aqui papéis que são desenvolvidos ou papéis desempenhados por empresas ou por seres humanos, né? Que são esses daqui abaixo. Mas eu também poderia criar uma outra taxonomia de agentes de IA, onde a gente pudesse ter, por exemplo, software, né, de IA. Então, ator de IA seria desempenhado, por exemplo, por humanos ou por empresas, enquanto que agentes de IA poderiam incluir outra taxonomia, né, de agentes de software. Então, eu vou colocar aqui que esse agente de IA vai ser um conceito superior ao de ator de IA, ou seja, todo ator de IA é também um agente de IA. Aí, olha só, o que eu vou poder colocar aqui em cima? Tem também algumas restrições, né? Então, vamos lá. Botão direito, estereótipos sugeridos. Olha só o que ele deixa colocar. Acima de kind, a gente viu, né, numa aula nossa que acima dos tipos, dos coletivos, qualidades, modos, né, a gente pode criar mixins e categorias. Né? Lembrando que o OntoML é uma linguagem de especificação de ontologias com viés ontológico, com viés filosófico. Então, todos os estereótipos que definem a linguagem OntoML, eles têm uma justificativa filosófica, né? Justificativa essa que está lá na tese do professor Giancarlo Guizzardi, que é o autor da linguagem, né? Então, existe uma justificativa filosófica e matemática para esses estereótipos, eles não vêm do nada. Então, a noção aqui é que a gente possa construir modelos computacionais que tenham um embasamento filosófico, né? E que sejam computáveis. Então, eu vou colocar aqui também uma categoria. Ok. Note só, vai então aplicando aí um Ctrl S, tá certo? Tá aqui com asterisco, ó, projeto ecossistema de A com asteriscozinho aqui em cima, é porque não tá salvo, então sempre um Ctrl S para você não perder seu trabalho. Ok? Então nós criamos a nossa primeira taxonomia, né? Eu vou acrescentar mais uma coisa aqui, que é muito importante, né? Seria então essa taxonomia, digamos, ela seria completa? Ou seja, só existem esses papéis? É importante definir isso aqui, né? Só existem esses papéis aqui. E mais, esses conceitos, eles são disjuntos, ou seja, alguém que é escalador de A, né? Ele, ele também pode ser um gigante de A. Alguém que é um gigante de A também pode ser um desenvolvedor de A. Bem, por definição, papéis eles são sobrepostos, né? Ou seja, é possível acumular papéis. É possível que algo ou alguém que seja membro de um conjunto desse, ele também seja membro de outro conceito, de outro conceito irmão, né? Então, essa taxonomia aqui, eu diria que ela é incompleta, porque existem outros papéis que estão sendo criados, né, na literatura. Esses são alguns dos principais que eu consegui catalogar, mas existem outros que estão sendo criados. Isso aqui é dinâmico. E também, esses papéis eles são acumulativos. Por quê? São acumulativos por natureza, pela questão do negócio mesmo, e também porque a semântica do que é um role, que é um papel, ela é assim, ela permite que você compartilhe instâncias, ou seja, elementos podem ser compartilhados entre esses conjuntos, ele pode pertencer tanto a um quanto a outro. Agora, como é que a gente faz uma restrição para esse modelo? Então, tem uma forma aqui, ó, você vai clicar em algum lugar aqui dessa generalização, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, botão direito e vai aparecer um menu. Aí então aqui nesse menu tem assim, conjunto de generalização, generalization set, né? Então eu vou criar agora um conjunto de generalização para poder especificar aqui algumas restrições nessa taxonomia. Então, create generalization set, você vai selecionar aqui com o botão esquerdo mesmo. Então, olha só, primeiro eu vou dar um nome, tá certo? Eu vou chamar, então, tipo, ator, eu vou chamar assim, de ator papel, tá? Ou seja, eu vou chamar é uma taxonomia que define papéis que atores podem desempenhar, tá? E aí é o seguinte, aí olha só, você pode selecionar todos para participarem disso aqui, ó. Então, assim, no momento eu só selecionei a relação de você observar, né, aqui, porque ela está aqui, porque é a relação que liga ator de A a escalador de A. Mas eu quero colocar que a minha restrição se aplica a todos. Então, eu vou fazer o quê? Vou selecionar esse. Aí eu clico aqui nesse botãozinho, ó,
e vou selecionar os outros também, tá? Todo mundo vai ficar aqui, digamos, regido por essa restrição. E aqui nós temos duas caixinhas que você vai prestar atenção agora o que elas significam. Se eu colocar disjoint, né, eu estou dizendo que as classes são disjuntas, mas elas não são disjuntas. A gente já viu que elas não são disjuntas porque elas podem compartilhar elementos, então não vou marcar. E covering significa que a classificação seria completa, tá? Mas ela também não é completa. Então eu vou dar um OK, tá? E aí vai aparecer aqui algo, né, estranho, ator, papel, né? Tipo, mas ainda tem mais informação para mostrar. Então você vem aqui, seleciona puxa ele para cá, né? Seleciona esse elemento, clica com o botão direito. Aí aqui nós temos, na opção, nós temos Presentation Options. Vejamos aqui que a gente vai mostrar, então, pronto. Então, novamente, deixa eu voltar aqui, olha. Você vem em botão direito, aí tem aqui Presentation Options e você vai marcar Show Constraints, que é tipo mostrar as restrições. Estava desabilitado, né? Se eu clicar aqui novamente, eles vão desaparecer. Então, vem aqui, botão direito, Presentation Options, aí então vem Show Constraints, e aí agora você vai ver. Olha, isso aqui vai ficar aqui em cima da nossa hierarquia. O que significa isso? Significa que essa taxonomia, que eu chamei de ator-papel, ela é incompleta, ou seja, pode ser que no futuro você possa estender essa taxonomia para os papéis, e ela é overlapping, que significa o quê? Sobreposta. Significa que os elementos, ou essas caixinhas, elas se sobrepõem, ou seja, alguma instância ou indivíduo que pertence a uma dessas caixinhas pode também pertencer a outra. Então, por exemplo, uma empresa tanto pode ser um escalador de A quanto pode ser um gigante de A. Compreendido? Então, olha só, vou dar um Ctrl S, criei a minha primeira visão, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto para ela para criar mais alguma coisa. Agora eu vou criar uma nova visão. Como é que eu faço? Então, pessoal, eu venho para cá para diagrama, né? E eu vou criar outra, tá? Já vai ser criada dentro do mesmo projeto. Então, novo. De novo, Class Diagram, vou dar um Next aqui, vou selecionar branco, Next. Agora eu vou criar uma outra visão da minha ontologia, né? Eu vou criar, o nome dessa visão vai ser Sistema de A. Então, olha só, veja que eu estou criando visões que estão centralizadas num conceito, né? Então, enquanto essa daqui, o conceito principal é ator de A, agora eu vou criar uma nova visão chamada Sistema de A, ok? De novo, ó, vai ficar tudo branco. Eu venho para cá, para View, vou aplicar meu grid, isso aqui é opcional, tá? E aí, se você vier nesse botãozinho aqui, ó, aqui no canto direito superior da tela, tem assim, Switch Diagram. Então, você vai ver que agora o seu projeto tem duas visões, e você pode alternar entre eles. No momento, está tudo branco, né, em sistema de A, mas se você clicar duas vezes aqui em visão de ator, então você volta para a outra visão. Então, vem aqui, então, retornando para sistema de A. Tá? E aí eu vou criar uma outra visão, né, chamada sistema de A. E vamos lá. Um conceito que eu achei importante, né, na literatura é o próprio conceito de sistema de A. Então, vou ampliar aqui um pouquinho a tela. Sistema de A. E é o seguinte, um sistema de A, de acordo com a literatura, ele tem fases, tá? Ele tem, tipo, uma fase chamada do inglês é enabled, né? Que seria, tipo, habilitado ou inicializado, né? Vamos dizer assim. E, vamos lá. Inicializado, né? Vou colocar, esse seria o termo, né? Seria o termo inicializado ou promovido ou é quando o sistema de A ele está sendo lançado, tá certo? Em lançamento. Então eu vou chamar assim de inicializado. Não confunda inicializar com inicializar o sistema para ele como um sistema operacional, mas é inicialização de mercado, né?
Tem também uma fase chamada produzido, né? E tem uma fase também chamada consumido, né? Que é quando o sistema ele já está em uso, né? Então, talvez a gente possa até mudar um pouquinho essa nomenclatura, né? Podemos colocar então aqui, seria em produção, né? Ou em consumo, né? Podemos colocar então aqui produção, em produção, né? Uso, ou em uso, né? Geralmente fases a gente coloca com adjetivos, então deixa eu colocar assim, mesmo do jeito que estava, tá bom? Produzido, inicializado, produzido e consumido. Vamos deixar assim mesmo, tá bom? Então, é isso. Nós temos essas principais fases de um sistema de A. Então é o seguinte, o sistema de A eu vou modelar também como tipo. Botão direito. Vou adicionar então aqui um estereótipo kind, tá bom? E eu vou dizer aqui que esses são o quê? Tipos de sistema de A. E a gente viu que há várias formas de dizer que as coisas são subtipos umas das outras. Não necessariamente elas são subtipos, mas também são papéis que algo pode desempenhar ou fases. Nesse caso aqui, a gente quer dizer que são fases, tá? do sistema. E a gente estudou também sobre essa questão das fases, né? São fases temporais. Então, olha só, eu vou agora clicar com o botão direito e aí eu vou ver aqui, ó, Suggested e Serial Types. Então, eu vou colocar aqui, ele é uma fase. Esse daqui também vou colocar aqui é uma fase e esse é uma fase. Lá na teoria de OntoML a gente estudou que essas fases elas são temporais. Então, significa que, primeiro, essas caixinhas não compartilham elementos. Ou seja, um software, um sistema de IA que é criado aqui nesse conjunto, ele vai ter que cair em uma dessas caixas, né? Isso se esse conjunto aqui, se essa taxonomia for completa, né? Porque se ela for incompleta, então ele pode cair aqui numa região, né, que não é nenhuma dessas três. Outra coisa é que uma instância, né, que é criada aqui, por exemplo, inicializada, em algum ponto do tempo ela vai deixar de participar dessa caixinha e vai vir para cá, produzido, que são as fases do sistema de A. Então, são fases, são temporais e são progressivas, ok? Então, a gente agora precisa então criar a nossa primeira restrição dessa taxonomia. Eu vou selecionar aqui qualquer uma, né, das relações de generalização, clico com o botão direito e aí eu vou criar um conjunto de generalização. Create Generalization Set. Então agora eu vou colocar aqui o nome sugestivo, né? Sistema fase. Né? E é o seguinte, eu vou agora também incluir, né, todas para cá. Eu acho que se eu apertar nesse botão, então vem todo mundo. Deixa eu ver aqui. Isso, veio todo mundo nesse botãozinho aqui que tem dois símbolos de maior aqui, né? Então eu vou aplicar a restrição para todo mundo. Aí olha só, diferentemente do outro exemplo, nós temos o quê? Que essa relação, essa taxonomia, as subclasses dela, né, são o quê? Elas são disjuntas, porque elas não compartilham elementos. Então eu vou clicar aqui em disjoint. Eu vou também dizer, por enquanto, que elas são cobertas, ou seja, essa taxonomia ela é completa. Não tem mais outro status, além de inicializado, produzido e consumido, só tem esses três, tá? Depois vocês podem retirar essa restrição, mas eu vou colocar aqui, covering, né? E vou dar um OK. Olha, apareceu só um nomezinho aqui por trás, você tem que mostrar o que ele está, o que tem nele, né? Então, botão direito em cima dele, vem para cá, Presentation Options, aí tem Show Constraints. Pronto, agora sim nós temos a restrição. Essa taxonomia, que eu chamei de sistema fase, né? Ela é completa, ou seja, nós só temos 3 elementos, e ela é disjunta. Por quê? Porque cada classe dessa é totalmente separada, totalmente disjunta uma da outra. Elas não compartilham elementos. Um elemento que está aqui em produzido não pode ser consumido. Tá entendendo? É uma só instanciação por tempo. Então, criei aqui a minha primeira taxonomia de sistemas de IA. Criei, então, ó, volto já para essa visão. Aqui é só um brainstorming, então eu vou salvar. Nós temos agora 2 modelos. Uma forma de você navegar os modelos é por aqui que eu disse a vocês, né? Vem para esse botão e você navega.
Uma outra forma, né, é você vir aqui em Project Browser. Aí, se você clicar aqui, você vai ver, vai ter uma visão um pouco mais ampla, né? Então, pode ser que a sua ontologia tenha o quê? 7 modelos, 10 modelos, tão complexa ela seja, né? Então, aí, para sair daqui, você vai ter que voltar para uma visão, né? Volta para uma visão, beleza. E aí, nós vamos criar, então, uma... Nós vamos criar aqui, então, alguns outros conceitos, né? Eu quero agora, acho que a gente já tinha falado antes, né, que uma ontologia, ela não somente é uma taxonomia, mas ela é um entrelaçamento de taxonomias. Ela é um grafo, né? A estrutura dela é um grafo. E os conceitos, eles são descritos a partir das relações que eles têm uns com os outros. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, sobre sistema de A, que é o conceito pai de outros 3 conceitos filhos. Isso já é alguma coisa, mas não é tudo, né? Eu também posso dizer que o conceito inicializado é filho de sistema de A, mas tem muito mais coisas que você pode dizer sobre um conceito, além de generalização. Você pode hiperconectar ele com outros. Então, agora nós vamos criar algumas relações um pouquinho mais complexas. Por exemplo, a gente viu, né, em sala, também estou trabalhando esse modelo com os meus alunos de graduação, que existe um tipo de ator que entra em ação para poder inicializar um sistema, tá, de IA, que são justamente os escaladores de IA. Então, olha só, eu vou colocar aqui, eu vou criar, olha o que vai acontecer. Eu vou criar aqui uma classe e vou chamar o quê? De escalador de IA. Note que eu já tinha criado essa visão, já tinha criado essa classe noutra visão, não é? Mas olha só, eu vou dar um Enter, o que, que ele vai dizer? Olha, renomear essa forma para escalador de A tornará ela uma visão auxiliar de outra classe existente com o mesmo nome. Você tem certeza disso? Sim, porque eu estou agora chamando uma classe que já foi declarada em outra visão, mas o modelo é o mesmo. A gente só está, assim, digamos, vendo o modelo de... Nós estamos criando facetas do mesmo modelo. Então, assim, o conceito de um diagrama ele pode ser usado ou reutilizado noutra visão, tá? Cada visão tem sua configuração, tem alguns elementos que são únicos daquela visão, mas tem elementos que são participantes de outras visões. Então, eu vou clicar aqui sim. Olha só o que acontece. Ó. Veio aqui já escalador de A, já recebeu como estereótipo o row, né? Aqui, ó. Porque ele já tinha sido criado como um row. E tem um azinho aqui, né? Que significa que ele é uma âncora. Ou seja, se eu vir para cá, lá para o modelo, ó, o que eu já tinha criado, aí, olha só, escalador de A agora vai receber um M, né, aqui no topo, porque essa aqui é a visão master, ou seja, ele foi inicialmente declarado nessa visão. Então, aqui é a visão master desse conceito. E aí, se ele for reutilizado em outras partes do seu modelo, em outras visões, né, em outros diagramas, aí então ele vai receber um rótulozinho, né, que é esse A. E ele já traz, né, ele já traz o rótulo dele e relações que ele já tenha com outras coisas, tá entendendo? Então, ele vem tudo. Aí, então, eu vou dizer aqui que existe uma relação, né? Eu quero dizer aqui que vai existir uma relação entre... eu quero dizer, então, que o escalador de A, existe uma relação entre ele e o software inicializado, né? Para poder ficar as coisas mais bem ditas, né? Vou colocar assim, sistema inicializado, né? Para não ficar só assim o status solto, né? Sistema produzido e sistema consumido, né? Consumido aqui é em consumo, tá? Mas depois vocês encontram um outro termo melhor. Eu estou só sugerindo aqui algumas coisas. Existe também um conceito, tá? De que o seguinte, o sistema inicializado, ele vai ser colocado num ambiente, tá? Ambiente de operação, ok? Então aqui isso é outro conceito. E como é que a gente vai conectar essas coisas, né? Então, assim, o sistema, ele vai operar ou ele vai afetar um ambiente de operação, né? E existe também um ator que é responsável por esse sistema. Então, olha só, é como se a gente precisasse de alguma conexão entre eles dois. E essa conexão não é simplesmente uma conexão direta. Então, é provável que exista um terceiro conceito aqui, que eu vou chamar assim, suporte, né?
Um suporte, né, quando você chama um suporte, por exemplo, de sistema, geralmente é um suporte que envolve uma empresa, que envolve pessoas, né? Então é o seguinte, eu vou dizer então que existe uma relação, tá bom? Uma relação entre, eu não sei ainda qual é ela, tá certo? Eu vou dizer que existe uma relação entre o ambiente de operação e o sistema inicializado. Não sei ainda, quando a gente não sabe o que é, cria só uma associação. Então, clica aqui em associação, eu vou também criar uma associação entre o escalador de IA e o sistema inicializado. Porque assim, sabe-se hoje que é esse papel de negócio que faz a inicialização do sistema, tá? A gente também sabe que existe uma relação entre o escalador de IA e o suporte que ele oferece. E existe também uma relação entre o suporte e o ambiente de operação, ok? Olha só, a gente estudou que existe um construto, né, chamado relator, que ele une coisas, né? Ele une conceitos que não são diretamente, podem não estar diretamente conectados, né? Por exemplo, a noção de contrato. Contrato, para que você possa criar um contrato, você precisa de pelo menos duas partes, a parte contratada e a parte contratante. Para você criar, por exemplo, um conceito chamado matrícula, você precisa de uma instituição e precisa de um estudante. Ou seja, é um conceito que é criado a partir da junção de outros, ou de uma relação indireta de outros. Então, suporte, não existe suporte técnico, vamos dizer assim, né? Vou colocar aqui, então, suporte técnico. Né? Não existe suporte técnico sem outras coisas associadas. Não é um conceito que exista independente, né? Então, eu vou criar ele como que um relator, né? Então, vou clicar com o botão direito, vem aqui, estereótipos sugeridos, ele sugeriu tudo, eu vou colocar como um relator, ok? Vai ficar verde, lembrando que essas cores são automáticas e as cores elas servem para poder identificar blocos conceituais em ontologia. Por exemplo, essa fase aqui, que é filha de kinds, ela é um rosa claro porque ela é filha dessa daqui, né? Então, olha só, eu tenho então, né, um relator que ele vai unir quem? Né? Ele vai unir, por exemplo, todas essas coisas, né? O sistema inicializado, né? O ambiente de operação e o escalador de IA, né? Eu também posso dizer que existe uma relação, tá certo, direta entre o suporte técnico e o sistema inicializado. Só não sei o que é ainda, né? Então é o seguinte, o relator, ele cria relações que a gente chama de mediação, que é na parte de estereótipos de associações. Não existem somente estereótipos de classe, tem também das associações. Então, clicando com o botão direito, você vem aqui em estereótipos sugeridos, ele não sugeriu nada ainda, mas a gente vai colocar já já. Eu vou colocar então que esse ambiente de operação é um tipo, ok? Pronto. Vou dizer assim. Então, olha só, vamos ver se ele deixa eu colocar agora alguma coisa. Deixou. Porque como eu coloquei aqui, então, a natureza, né, dessa classe, então ele deixa agora eu colocar alguns estereótipos. Então, olha só. O suporte técnico, ele vai fazer uma mediação, né, entre o ambiente de operação, vou colocar aqui, pede para inverter a relação, né, porque sempre é assim, partindo dele, o escalador de A, tá? Ele também vai fazer uma mediação com esse sistema inicializado, tá? Então, olha só. Então, é como se ele estivesse unindo, né? É um conceito que vai unir informações sobre três outros conceitos, tá? E é o seguinte, entre uma mediação e outra, existe uma relação que a gente chama de material. É uma relação direta, tá certo? Então, olha só. É como se fosse uma triangulação. O suporte técnico, ele vai unir, por exemplo, ele vai fazer uma triangulação entre o escalador de A e o sistema inicializado. Então, vai ser criada uma relação direta entre o escalador de A e o sistema inicializado. Vou clicar com o botão direito, e aí, Suggested Stereotypes, eu venho para a relação material. Pronto. Então, existe uma relação material entre esses dois. Eu vou colocar aqui, então, o escalador de A, e qual seria, então, o nome da relação? A relação de mediação, eu não colocaria nome nela, rótulo, mas na material eu colocaria. Note que o estereótipo da classe, né, tem estereótipo e o nome da classe. Por exemplo, o estereótipo é phase, o nome da classe é sistema produzido. Aqui, em kind, o estereótipo é kind e o nome da classe é sistema de A.
Mas então nós vamos criar então para material, porque é necessário, né? Dizer só que tem uma relação material não é suficiente. A mediação é mais abstrata, mas qual é a relação mesmo concreta entre escalador de A e o sistema inicializado, né? Eu diria que fornece suporte, né? Ou ele promove o sistema inicializado, né? Digamos assim. Então eu vou colocar assim, inicialmente, a sugestão minha é promove, né? Então, eu estou dizendo aqui, note que apareceram também alguns números. Que números são esses? São as cardinalidades, tá? E note que ele coloca algumas cardinalidades por padrão, mas elas nem sempre estão corretas. Aqui está dizendo o quê? Que zero ou múltiplos suportes técnicos, né, estão relacionados com um ambiente de operação. Eu não colocaria zero, tá entendendo? Se você clicar com o botão direito, né, nós temos aqui se você clicar em cima da associação, botão direito, aí tem aqui Model Element Properties e tem Multiplicity, né? Então você vai poder escolher 0, 0 ou no máximo 1, 0 ou no máximo infinitos, que são múltiplos. Esse asterisco representa múltiplos, né? Tem o 1, tem o 1 ou múltiplos, tem só o múltiplos, que significa a mesma coisa de 0 ou múltiplos, né? O asterisco é 0 ou múltiplos também. Eu colocaria então 1 aqui nesse lado. E um suporte técnico, vem para cá de novo, multiplicidade, 1, tá certo? Colocaria assim, 1 para 1 talvez, ou um suporte técnico pode ser fornecido para vários ambientes de operação. Então, colocaria aqui 1 para múltiplos, tá? Model Element Properties, 1 para múltiplos. Aqui também eu colocaria 1 para múltiplos, tá certo? Isso. E aqui do mesmo jeito eu colocaria, então, 1 desse lado, né? Escalador de A, eu colocaria aqui também, para cada escalador de A, né, promove um ou múltiplos sistemas inicializados. E o ambiente de operação, qual seria então a relação entre ambiente de operação e sistema inicializado, né? Então vamos lá. Primeiro, botão direito, estereótipos sugeridos, eu colocaria então a relação material direta. Então é o seguinte, vai existir uma relação entre o ambiente e o sistema inicializado. O que eu acredito é que o sistema inicializado, ele afeta ou modifica o ambiente de operação, né? Então colocaria então aqui, você pode até digitar, né, dando um duplo clique, você também pode mudar, tá certo? E ele pode mudar aqui, eu vou colocar também, dando um duplo clique, eu vou colocar assim, 2 pontos e asterisco, tá? Pronto, cardinalidade. E aqui o nome da relação, dou um duplo clique em material, e eu vou colocar o nome da relação, que seria então ambiente de operação, ele é afetado por sistema inicializado. Né? Se fosse a direção contrária, eu diria o quê? Que afeta, porque o nome da relação tem a ver com a direção da relação. Então a relação aqui está de ambiente de operação para sistema inicializado. Então eu colocaria assim, afetado por, ou modificado por, ou transformado por, né? Mas a palavra afetado por já diz alguma coisa, né? Beleza. Então é o seguinte, ó, note que nessa triangulação eu já criei uma relação intermediária aqui, de promove, entre essas duas aqui eu coloquei. Mas olha só, se tem entre esses dois, também pode existir uma relação direta entre ambiente de operação e escalador de A, correto? Então a gente vem para cá para associação, eu vou ligar o ambiente de operação até o escalador de A, tá certo? Aí eu vou, ó, ajeita aqui, push, você pode adaptar, você pode criar um design melhor, né? Ajustar aqui as linhas. Então é o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, ele vai permitir que eu coloque uma relação material, né? Então tá aqui, ambiente de operação, agora ele colocou 1 para múltiplos, né? Eu colocaria, se você quiser, você também pode inverter a relação, por exemplo, aqui está de ambiente de operação para escalador de A, porque eu puxei a seta de lá para cá. Mas você também pode inverter, ó, faz o quê? Botão direito, aí tem aqui em algum lugar Reverse Connector, tá aqui, ó, Reverse Connector, ele vai inverter, pronto. Então, um ou múltiplos escaladores de A, eu colocaria então aqui, pode deixar assim, um múltiplos, pode afetar, então, ou pode estar relacionado com um ou múltiplos ambientes de operação. Né? Vamos padronizar, vou colocar aqui então. Clique. Pronto. E aí, então, a relação material você pode puxar para cá, né? E aí eu vou dizer o quê? Que o escalador de A tem uma relação entre ele, tá certo? E o ambiente de operação.
Posso colocar aqui tipo responsável por ambiente de operação. É a minha sugestão. Então, olha só, pessoal, a gente já avançou bastante. Foi que a gente criou. Vou dar aqui um zoom out. Olha só. O que foi que eu fiz? Eu detalhei, né? Você observar, esse passa a ser o conceito central agora. Eu fiz um detalhamento ontológico do que vem a ser um sistema inicializado. Sistema inicializado agora não é simplesmente uma classe filha de sistema de A. Ela também tem um relacionamento com outros conceitos, a saber, suporte técnico, ambiente de operação e escalador de A. E se você vier para suporte técnico, ó, tá aqui a relação que ele tem com as outras coisas. Se você vier para escalador de A, você também tem a relação dele com outras coisas. Então, olha só, imagina se agora a gente pode ampliar essa ontologia e pode, inclusive, fazer a mesma coisa para sistema produzido. Você pode pensar, por exemplo, quem é responsável pela produção do sistema, né? Qual é o tipo de relação que existe entre esse ator e determinado ator e essa fase? O que acontece também com o sistema consumido? Quais são os atores que entram aqui? Quais são, digamos, quais são os conceitos que entram ou que caracterizam esse sistema consumido? Então, você pode estender a definição dessas coisas com outras relações, tá? Aí eu vou deixar para vocês, porque senão eu vou fazer a ontologia toda, né? E finalmente eu vou criar uma terceira visão para a gente completar, tá bom? Finalizei essa aqui por enquanto. Eu vou criar então uma terceira visão. Venho para cá para diagrama, vou dar um new aqui, né? Class diagram. Seleciono aqui branco. Vou criar então uma visão chamada de recurso de IA, que é um conceito muito importante lá na IA, que é tipo quais são os recursos que são usados para poder construir uma IA, né? Então vou dar um OK aqui, novamente, tela branca. Vou ativar o grid, então vem View, Grid, vai ficar melhor de desenhar, pelo menos para mim. E aí você vem para cá, ó, de novo, para ver quais são os diagramas que você tem. Ó. Agora nós já temos 3. Né? Temos esses 2 e temos esse agora que a gente acabou de criar. A gente acabou de criar. Então vamos lá. Vamos trabalhar nele. Então, assim, pelo que vi, né, na literatura, nós temos a noção de recurso de A. Né? Isso aqui é central. Recurso de A. Vou ampliar aqui. Recurso de A. Há vários tipos de recurso de A, certo? Primeiro, nós temos recursos, por exemplo, um sistema de A ele é um recurso, um pacote de A é um recurso, dados são recursos, algoritmos para gestão de dados, eles são recursos, os próprios algoritmos de A são recursos, hardware é recurso, então vamos criar aqui alguns, né? O que eu vi aqui na literatura, a gente tem aqui hardware, tá certo? Que é um hardware dedicado para IA, né? Nós temos recurso de gestão de dados, né? Então, primeiro eu vou colocar aqui dados, né? E temos aqui né? Existe a noção, por exemplo, de gerenciamento de dados, ou eu colocaria aqui também tipo repositórios de dados, né? No lugar de gerenciador de dados, vou colocar aqui repositórios, né? Repositório. Detalhe, pessoal, eu coloquei aqui dados, né? Mas a gente geralmente coloca só assim, né? Singular, porque o conceito é singular. O conceito ontológico ele refere ao tipo, né, da coisa que você está modelando. Então, não é plural, tá certo? Se você quiser criar alguma coisa no plural, então você precisa criar um coletivo, né? Então, nós temos aqui, né, repositório, dado e repositório de, se a gente pode colocar aqui, repositório de dados, né, que é um tipo de recurso. Um outro tipo de recurso que a gente viu na literatura são as plataformas, né? Plataforma. Existe também... A gente está pressupondo aqui que é uma plataforma de IA, tá certo? Porque existem vários tipos de plataformas, né? Algoritmo. Vou colocar então algoritmo de IA. Plataforma de IA. Fica meio prolixo, né? Redundante, mas enfim. Vamos deixar aqui.
tem também, né, um outro tipo de recurso que é tipo um AI Dashboard, né, que são painéis de controle, né? Então, eu vou colocar aqui, painel são aplicações para visualização das saídas dos dados, né? Nós temos também o próprio sistema de IA, né? Olha só, o sistema de IA ele vai tornar um auxiliar porque eu já declarei em outro lugar. Então, olha só, já veio com o tipo, né? Porque eu já tinha criado ele noutra visão. E vou também colocar aqui um outro tipo de recurso que é um pacote de IA. É o seguinte, pessoal, esses recursos eles são meio que ortogonais, eles não estão no mesmo pacote, tá certo? Então eu vou criar taxonomias diferentes, tá bom? Para poder organizá-los. Eu vou colocar aqui sistemas e pacotes nessa aqui nesse lado e vou criar então aqui o meu esses outros, né, algoritmo, plataforma de IA, porque eles têm um nível de granulosidade diferente. Sistema de IA é uma aplicação composta, né, feita de outros. Pacotes também, né? Porque também não dizer que algoritmo, né, e dado, por exemplo, dado de IA, eles estão em outro nível, né? Então, o dado e o algoritmo, por exemplo, né, o dado é o mais elementar, né? Um repositório de dados, talvez ele tenha que ficar até aqui próximo, né? Porque um repositório de dados é um conjunto de dados, né? Então, isso aqui, na realidade, é um coletivo desse, né? E nós temos também, por exemplo, o hardware, né? Ele também pode ser um recurso básico, né? Vocês podem criar suas próprias classificações, né? Mas eles estão em níveis diferentes, né, de agregação. Pacote e sistema é como ele pode ser composto de várias outras coisas, né? Algoritmo também é um pouquinho mais elementar, né? Então, talvez, por exemplo, o painel de controle fosse uma aplicação de suporte, né? Uma plataforma de IA também talvez fosse para cá, né? Porque a gente tem um sistema de IA e você vai ter um pacote de IA, né? Então aqui já é uma aplicação composta, né? Eu vou chamar então, por exemplo, um repositório, pronto, algoritmo de dados, algoritmo de IA e painel de controle. Eu acredito que o painel de controle, ele também seria, digamos, uma classificação, algum sistema de suporte, né? Mas vamos criar então aqui algumas generalizações. Então, olha só, o recurso de IA. Então, eu vou criar uma relação entre ele e o dado. Primeiro, vou também dizer que o recurso de IA é um tipo, tá? Para que eu possa amarrar pelo menos um conceito em algum estereótipo. É um tipo, né? Vou dizer então que existe uma relação entre ele e o repositório de dados e ele e o hardware, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu posso organizar mais alguma coisa. Também perto de hardware, que assim, se eu for criar aqui então um conceito chamado de sensores, que são muito importantes para as IAs, né? A parte de internet das coisas, então tem classificação de sensores, também tem a classificação de formas de comunicação, né? Então aí a gente vai entrar num universo muito detalhado. Então vamos deixar assim mesmo. Então, recurso de IA, então eu vou colocar aqui que tem uma associação, né, uma generalização entre são subtipos, né, de recurso de IA. Pronto. Então eu vou criar aqui então uma uma subclassificação, né? Eu lembrei agora que, de acordo com a literatura, tá? A literatura também tenta agrupar esses recursos de acordo com as fases em que eles são usados. Então, de acordo com as fases, por exemplo, alguns deles são mais intensamente utilizados na fase produção, outros na fase consumo, tá? Então, na fase consumo, né, ou que realmente chega lá na ponta do consumidor, são os sistemas e os pacotes, né? Enquanto que algoritmos, plataformas, né, e dashboards, né, que são os painéis de controle, são usados na parte de produção. Então, vou puxar isso aqui para cá, tá bom? E aí nós vamos criar nossa primeira classificação. Enquanto que esse daqui de baixo tem a produção, tem o consumo, esse daqui de baixo são mais na fase de, que a gente chamou de, vamos para cá, sistema de IA, essa fase inicial,
inicialização, né? De inicialização. Então vamos lá, volta para cá, recurso de IA. Vai dar forma a isso aqui agora. Deixa eu primeiro organizar essa taxonomia, que eu não sei trabalhar com as coisas assim, bagunçadas. Então vamos lá. Organizando aqui também essa parte de sistema de IA e pacote de IA. Então aqui é como se fosse uma outra taxonomia, tá? Beleza. E aqui nós temos uma outra. Ok. Então, o que a gente vai criar agora? Primeiro os estereótipos, né? Então é o seguinte, aqui o que nós temos é que todos esses aqui são subtipos, né, desse tipo, que é um recurso de IA. Só que nós temos, primeiro eu vou fazer aqui os estereótipos, né? E eu já vejo um problema de antemão, é porque um tipo ele não pode herdar de outro tipo. Então, se sistema de IA ele já era como tipo, então eu tenho que colocar aqui uma categoria mais abstrata do que tipo. Então, o recurso de IA não vai ser um tipo, ele precisa ser uma categoria, tá? Ou um mixin. Então, aí vai poder acomodar esses tipos. Então, se ele é uma categoria, então aqui agora vão ser vários outros tipos, né? Então, botão direito, sugeridos, ele vai deixar aqui o kind, né? Aqui também eu posso colocar todos como kinds, né? Todos eles como kind. E aqui nós temos a nossa primeira taxonomia, né? Quer dizer, a nossa taxonomia de recursos de IA. Então, como eu falei para vocês, a literatura mostra que eles podem ser divididos de acordo com a tarefa em que eles são usados, né? Então, olha só, eu vou criar então aqui 3 conjuntos de generalização, porque senão você não distingue que são 3 taxonomias diferentes. Vão ficar todos 3 no mesmo pacote, né? Então, vamos lá. Botão direito em cima desse daqui, né? Conjunto de generalização. Esse daqui, então eu vou passar todo mundo para lá primeiro, clicando aqui nesse botão aqui embaixo. Eu vou dizer, então, que tipo uma plataforma de IA, um painel de controle de IA, um algoritmo de IA são coisas totalmente distintas. Então, eu vou dizer que são disjoint. Não vou dizer que são completos, tá entendendo? Porque tem outras coisas que podem aparecer aqui. E eu vou dar um nome a isso aqui, certo? Então, eu vou colocar assim, recurso, produção, IA. Pronto, separado assim com um hífen, tá bom? Para distinguir, não sei que destruição foi essa que aconteceu, mas ok, vamos lá. Dar um Ctrl Z aqui para poder me organizar, né? Então vamos lá, deixa eu tentar aqui novamente. Ah, foi porque eu coloquei tudo. Ah, entendi. Beleza, vi qual foi o erro. Não é tudo que eu tenho que colocar. São só esses 3, tá certo, pessoal? Olha aqui o erro, né? Porque ele puxou tudo para um lugar só. Vou cancelar aqui então. É porque se eu estou criando um conjunto de generalização para esses 3, tem que ser só esses 3 aqui que eu vou aplicar. Então, botão direito, conjunto de generalização, criar. Então, olha só, quais são os que eu vou colocar? Recurso de IA e plataforma de IA já está lá. Então, eu tenho que colocar agora o quê? Eu tenho que colocar painel de controle, vou colocar só ele, e algoritmo de IA. Pronto. Disjunto, e aí eu vou colocar então agora. Recurso, produção, IA. Aplicar.
Pronto, agora sim. E aí, então, eu vou fazer o quê? A visualização dos elementos, né? Então, das restrições. Botão direito em cima dessa caixinha. Presentation Options, Show Constraints. Pronto, agora apareceu. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou dizer, então, que vou criar um conjunto de generalização. Vou aplicar só esses dois, né? Então, o sistema de IA já está aqui, ó, a relação entre recurso de IA e sistema de IA. Vou colocar, então, agora só pacote de IA. Vou dizer, então, que eles são disjuntos, não são completos. Então, vou colocar aqui recurso, consumo, IA. Botão direito, Presentation Options, Show Constraints. Pronto. E aqui embaixo, eu vou criar também a mesma coisa. Generalização. Quais são os que tem aqui? Nós temos dado, vai entrar aqui. Repositório de dados. E hardware já estava. São disjuntos. Não vou selecionar covering, vou só aplicar. E aqui em cima eu vou colocar o quê? Recurso, inicialização, IA. Que são os recursos usados para inicializar IA. Opa. Estraguei aqui. Vamos lá. Então, botão direito, Presentation Options, Show Constraints. Ok. Então, agora, ó, pode deixar assim. Nós temos alguma coisa. Então, nós temos agora um modelo, né? Que tem 3 visões, ó. 3 visões. E já é um bom início, né, de trabalho dessa ontologia para ecossistema de IA. Tem várias relações que podem ser criadas, inclusive a gente pode criar uma outra visão, né? Acho importante também terminar aqui essa visão, acrescentar um pouquinho mais de detalhes nessa primeira visão, que é a visão de ator. Né? Eu tinha pensado também aqui em outros conceitos, que é o seguinte, o ator de IA, ele também, todo ator de IA está envolvido que existe uma relação entre ele e um sistema de IA. Né? Então, olha só, já vem de outra visão, então já está com a âncora aqui, né? Eu não sei ainda qual é essa relação, vou só criar aqui essa relação entre o ator de IA e o sistema de IA. E existe também uma relação entre todo o ator e o sistema de IA, existe uma relação contratual, né? Eu vou colocar aqui genericamente, né, de contrato ou acordo, né? Colocar, então, acordo de serviço, que é um termo técnico, né? Acordo de serviço. Seja para prover, seja para usar, seja um usuário de IA, seja um operador de IA, seja um gigante de IA, ele tem que ter algum acordo de serviço. E como a gente viu que acordos, né, são geralmente relatores, então eu vou modelar ele aqui como um relator, né? E vai existir, então, a relação entre ele e o sistema, e vai existir uma relação entre ele e o ator. Que relações são essas? Essa daqui a gente viu que é uma relação de mediação, depois vocês ajustam as cardinalidades. Aqui também é uma relação de mediação, né? E aqui é uma relação material, né? Material. E aqui eu vou colocar, então, tipo ator de A, né? Tipo responsável, vou colocar essa responsável por, né? Então aqui, ó, nós temos já um modelo já avançando bastante, né? Coisas importantes, né? Primeiro, a gente precisa checar se esse modelo está correto, se ele não tem erros sintáticos. Então, veja bem, aqui nós temos no canto inferior direito da tela aparece então um envelopinho, né? E você vai clicar nele para poder ver o console, né? A parte de geração de saída do plugin. Então, nós vamos fazer duas coisas importantes agora. Nós vamos fazer a checagem do modelo, que ele vai fazer uma checagem geral dos 3 modelos que estão aqui. E nós vamos também fazer nós vamos fazer também uma geração de imagens desses modelos, tá bom? Então, vem para cá para plugin e eu vou checar o modelo. Aqui nós temos algumas funcionalidades, checar modelo,
importar para JSON, que é tipo, você pode importar o código da ontologia completo para JSON, para abrir, por exemplo, noutra ferramenta de adição de ontologias, como proteger, né, já para trabalhar com OWL, etc., que aí é um curso posterior a esse, né? Esse curso aqui de filosofia não aborda essa parte de modelagem técnica de ontologias, mas aqui é uma modelagem mais conceitual. Tem também para exportar para GUFO, que é a versão OWL já da ontologia. Então vamos checar o modelo para ver se não tem nenhum problema, né? Checar modelo. Olha só, diz aqui, 3 erros sintáticos foram encontrados. Ok, quais foram os erros? Olha só. A classe class tem que ter um estereótipo único de OntoML. A classe class 2 também tem que ter, e a classe class 3 tem que ter. O que é isso, pessoal? Um erro muito comum. É quando a gente cria classes e elas não são propriamente deletadas, a gente não atribui estereótipos a elas, e elas ficam meio que lá no código, né, do programa, ficam na estrutura do código do programa, e elas não têm estereótipo. Então não pode ter uma classe dentro de um modelo OntoML que não tem estereótipo. Como é que você faz? Como é que você resolve isso, né? Então a gente vem para cá, para a aba visão, tá bom? Dentro da aba visão, a gente tem aqui os painéis, né, os panes. Aí tem aqui o Diagram Navigator, tá? Esse aqui é uma opção para você abrir, mas só que ela é mais complexa, você vai ter que entrar aqui dentro do diagrama de classe, aí dentro dele tem visão de ator, tem sistema de IA, tá certo? É uma visão um pouquinho mais complexa, mas ela traz tudo que o modelo tem. Traz os elementos, por exemplo, a classe, traz as relações, ó, aqui esse tracinho são as relações, generalizações e tudo. Você pode deletar, inclusive, daqui. Mas tem uma forma mais fácil de fazer. Você pode vir aqui para Panes, né? Aí tem aqui Model Explorer. Pronto, dentro do Model Explorer, aí note que tem aqui, ó, Class 2 e Class 3. Elas estão com nomes genéricos, não tem estereótipos relacionados a elas. Então eu vou clicar aqui nelas, pode dar um Ctrl aqui para selecionar as 3 e deleta. Clica no botão Delete, tá certo? Você vai tirar elas do seu modelo e agora você vem para o plugin e você vai checar o modelo novamente. Ok, nenhum erro sintático foi encontrado. Às vezes tem outros erros mais sutis. Por exemplo, você utilizou estereótipos que não podia usar, colocou algumas relações que são proibidas pela notação, aí você vai ter que interpretar esse console, ok? Essa parte de saída, o que você... Ele dá uma noção do que aconteceu de errado. Então, você precisa corrigir de acordo com as regras da linguagem. Ok, beleza, nós criamos então, olha, nossa ontologia, ela tem, até agora, 3 visões. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Vamos gerar, então, os modelos. Você pode gerar o modelo gráfico de uma só figura, né? Ou você pode gerar do projeto todo. Então, vamos lá. Eu venho para cá, para projeto, aí a aba projeto tem assim, export. Aqui, ó, em export você pode exportar o diagrama corrente, né, o diagrama ativo como imagem, ou você pode gerar todos os diagramas, né, como imagem. Então, vamos tentar gerar todos, né? Olha só. Vou gerar todos, né? Então, aqui ele coloca para você selecionar todos, né? Por exemplo, tem aqui a saída, né? O tipo de exportação vai ser PNG. E aí, então, nós vamos... Deixa eu ver se isso aqui é o caminho. Aqui ele está colocando uma saída diferente. Eu vou regular, então, a saída, tá certo? Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos. Vou colocar, então, para ele jogar aqui dentro da pasta... de outra pasta, né? Lá dentro do desktop mesmo. Deixa eu ver se eu encontro a pasta do... Tá demorando aqui um pouquinho. Tem aqui uma pastinha de EAD UFPB. Vamos ver aqui se ele... Deixa eu fazer isso hoje. Cancelar. Ok. Vou colocar aqui dentro de EAD UFPB. Jogar aqui dentro dessa pasta, então, de EAD UFPB. Ok? Ok. Você pode selecionar a pasta de saída que você quiser. E aí eu vou selecionar os 3
os três para poder gerar a figura, né? E aí vou exportar. Ele exportou. Aí está dizendo aqui, abrir a pasta. Eu vou abrir a pasta para poder mostrar aqui a vocês onde está, né? Aqui, está um pouquinho... Esses arquivos todos aqui são os arquivos do projeto, que está aqui, Projeto Ecossistema de IA, então são todos arquivos de suporte do VPP. Eu vou abrir, então, aqui a figura de recurso de IA. Olha só. Isso aqui você pode colocar no artigo, né, onde você, no TCC, vai ficar com essa marca d'água aqui, né, do Visual Paradigm, porque é uma versão livre, então eles deixam o selo deles, né. Fechando aqui, eu vou mostrar então como foi que ficou a versão do sistema de IA. Okay? E como foi que ficou a visão de ator. Ok? E esqueci de um detalhe importante, vou voltar aqui para a ferramenta, é que você pode, digamos, simplificar, você pode tirar essas caixinhas aqui de baixo, porque isso aqui geralmente, esse segundo compartimento da caixa é para colocar atributos, né? Só que o modelo conceitual, ele não precisa ter tantos atributos assim, tá certo? Então, se nada aqui tem atributos, geralmente a gente coloca atributos ou tipos de dados quando são modelos de implementação computacional, mas modelos conceituais de alto nível, geralmente não tem esses atributos assim, ou tem muito poucos. Então, uma forma é você, digamos, tornar o modelo mais enxuto, retirando essas caixinhas. Como é que a gente faz? Então é o seguinte, você vai dar um Ctrl A aqui para selecionar todos os elementos e você vem para... vai clicar com o botão direito e aí nós temos aqui as opções de apresentação, né? Então, olha só, deixa eu ver se tem um caminho um pouquinho um pouquinho mais simples, né, da gente fazer isso. Nós temos aqui a apresentação. Acredito que é aqui, Model Elements Properties. Deixa eu verificar aqui. Presentation Options. Só verificando aqui, você pode fazer isso individualmente ou com todos os elementos, tá certo? Mas está aqui em algum lugar. Ah, tá aqui, Configure Class Presentation Options. Estava demorando para achar, mas aqui pronto, aqui aqui estão as opções de classe, tá bom? A gente pode fazer, então, olha só, uma classe completa, ela pode vir, um ML, ela pode vir com 5 compartimentos. Aqui em cima vem o nome da classe e vem os estereótipos que você aplica nela. No meio, aqui, no segundo compartimento, vem os atributos. No terceiro compartimento, vem as operações, que podem ser funções ou métodos. No quarto, a gente tem, no caso, receptores, tá certo? São elementos avançados, né? De programação. Então, aqui embaixo são os receptores e parâmetros, né? Porque a classe pode receber parâmetros externos. E aqui, no terceiro compartimento, são possíveis instâncias que ela pode ter. Aí você pode desabilitar tudo isso, tá certo? Deixar só essa partinha de cima. Como é que a gente faz? Então, a gente vem aqui, ó, na classe, né? Você vê que tem aqui, ela sempre vai aparecer, mas nos atributos, ó, tem aqui show all, então eu vou poder tirar hide all, então ele já desapareceu. Em operação, eu posso também retirar ele, operações, eu posso tirar também essas enumerações e eu posso tirar também as recepções. E aí eu vou aplicar no OK, ó, como foi que a classe ficou. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso aplicar no modelo todo. O que eu faço? Ctrl A, botão direito, em cima de alguma parte selecionada, né? Aí então aqui a gente vem novamente aqui, Presentation Options, aí tem aqui Configure Class Presentation Options, seleciona, aí você vai fazer o mesmo caminho, tá certo?
Attributes, hide all já está, que mais? Está tudo como hide all, né? Então eu vou só aplicar, dá um OK aqui, ó. Pronto. Olha como o modelo ficou mais enxuto, né? Então, esse aqui foi um exemplo, né? Um tutorial básico de como você pode criar uma ontologia com múltiplas visões, como você pode aplicar os estereótipos de OpenML, como você pode corrigir alguns erros, como você pode formatar, né, o modelo, como você pode gerar as figuras, né, finais. Isso aplicado no exemplo da nossa disciplina, que era para modelar uma ontologia simples de ecossistema de atores de IA. Mas há muitos outros conceitos que você pode explorar aqui e ampliar sua ontologia em vários domínios do conhecimento. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima.